Bom dia, meu nome é Thiago Rocha, criador do canal, e hoje nós falaremos sobre o livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Dessa vez sobre o capítulo 10, não inteiro, eu vou pegar uma parte do capítulo 10, que são as 9 situações. Capítulo 10 não, capítulo 11. Errei um número. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Se você puder, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Espero que tenha um bom vídeo. Bom, as 9 situações aqui eu vou lê-las para vocês, já que vai ser um vídeo proporcionalmente mais longo. Eu vou ler a definição de cada campo, eu vou ler uma e aí eu vou explicar, certo? Quando o líder está lutando em seu próprio território, o campo é de dispersão. Quando o inimigo invade o seu território, você torna isso algo muito prejudicial, não só para você, porque mostra que você, pelo menos, é um pouco mais fraco que o seu inimigo. Então você deve se defender. Você não deve lutar diretamente, você deve se defender, porque lutar abertamente é algo que não é uma situação adequada para você. Porque, primeiro, você não está no seu estado psicológico completo. Você tem uma rápida tomada da glândula que nós temos aqui, que é uma glândula onde é processada as emoções. Então, você deve se acalmar primeiro e depois você deve se defender, expulsar o seu inimigo do seu território. Vamos para o próximo. Quando ele penetra em território hostil, mas não profundamente, o campo é fácil. Quando você entra em algo que você já conhece, onde você já entra, talvez você esteja estudando o assunto, você reentra naquele assunto, você já tem um conhecimento ali. Então você pode pular as camadas mais básicas, então você pode avançar mais rapidamente. E você deve avançar mais rapidamente. Digamos assim, um contexto entre nações. A fronteira dificilmente vai ser muito diferente entre as nações. Você pega uma fronteira, de um lado da fronteira de um jeito, de outra de outro. Não. De um lado da fronteira vai ser de um jeito, de outro lado vai ser de um jeito parecido ao mínimo. Então você tem que vir e tomar rapidamente o que você consegue tomar, porque isso é um campo fácil. E onde é fácil, nós temos que avançar mais rapidamente e não perdermos o nosso tempo, porque tempo é algo muito precioso, ele não volta. Então nós temos que fazer rapidamente essa parte. Campo que sua pressão implica grande vantagem para ambos os lados é campo decisivo. Um campo onde os dois têm as mesmas vantagens, ou aquele que tem, ou os dois têm plena igualdade, você tem que, aquele campo vai ser primeiro um campo onde que se os dois generais forem igualmente habilidosos, você tem uma batalha que provavelmente vai ser longa, vai ser uma batalha duradoura e sangrenta. Se um dos generais é menos hábil que o outro, talvez ele consiga encurralá-lo. Você vai ter que usar muitas estratagemas aqui. Você deve lutar e lutar rápido. Deve tomar aquele campo o mais rápido possível para o seu inimigo não ter as vantagens que aquele campo proporciona. Campos em que ambos os lados têm liberdade de movimentação é um campo aberto, onde você, tanto você quanto seu adversário, quanto seu rival, tenham espaço de manobra muito amplo e que ambos consigam manobrar facilmente, onde ambos consigam recuar e voltar, onde ambos consigam atacar e voltar se defendendo, onde não precisa ser necessariamente recuando rapidamente, onde consiga também recuar rapidamente e avançar rapidamente. São campos onde ambos têm a liberdade completa de movimentação. Você tem que aqui é muito mais uma estratagema, você tem que recorrer muito à sua estratégia, ao seu raciocínio lógico, muito mais do que como você deve lidar com a situação. Muito você tem que saber disso, porque se você não sabe lidar com essa situação, talvez você seja derrotado pelo simples fato de os dois terem a mesma capacidade de movimentar-se pelo terreno. Campos que formam o acesso de 3 estados contíguos, de modo que aquele que ocupa o primeiro tem a maior parte do império sob seu comando, são de intersecção. São campos onde todos os
você pode, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um campo desses. Não seria mais ou menos, eu diria, mas é mais ou menos isso. Que é uma fronteira que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Que é entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Fica ali na região sul do país. Ali, se o Brasil, a gente tem uma fronteira com a gente, o Brasil. Depois tem uma fronteira com o Paraguai, com o Uruguai. E depois tem uma fronteira com a Argentina. Nós dominamos a nossa parte, eles dominam cada parte. Se a gente dominasse a parte deles, uma pequena parte que seja, nós já teríamos uma vantagem. Porque eles talvez não conseguiriam se unir. Mas aquilo ali também permite nós termos aliados ali próximos. E nós devemos tomar cuidado, porque eles também têm muita facilidade de invadir a gente. Então nós temos que tomar cuidado com várias coisas. E nós temos que tentar reforçar os nossos laços ali com pelo menos um dos países para garantir a segurança de nosso território, do território do nosso aliado. Porque não basta você garantir ter somente o seu território, você tem que ajudá-lo também, né? Que seja no primeiro momento. E para garantir com um terceiro estado, por exemplo, seria a Argentina, o Brasil e o Uruguai se unem e a Argentina começa a mostrar hostilidade. Se vocês dois têm pelo menos uma defesa, entende? Enfim. Montanhas, florestas, declives escarpados, charcos e pântanos, enfim, territórios difíceis de serem cruzados. Isto é um campo difícil. Você tem que tomar cuidado com esses campos difíceis, porque eles são muito difíceis de tanto se atravessar, quanto você conseguir recuar com eles. E outra coisa também, que você não pode, você tem que prestar muita atenção naquele campo, porque você pode ignorá-lo. Sabe como os alemães tomaram a França na Segunda Guerra Mundial? Os franceses, os alemães, eles deslocaram parte das suas tropas para perto da fronteira com a Bélgica. Então, já tendo em mente a estratégia utilizada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial de invadir a Bélgica e ir atacando a França, eles já tiveram a ideia de que eles vão invadir a Bélgica. E eles realmente invadiram. Só que eles ocuparam a parte onde é mais fácil de se atravessar da Bélgica. E não a parte onde realmente os alemães invadiram, que é uma parte de floresta. Ali que faz fronteira com a França e com a Alemanha. Eles invadiram aquela parte de floresta ali e acabaram cercando as tropas francesas. Por que isso foi um erro? Aquele campo é relativamente difícil de se atravessar. Então os franceses não pensaram que aquilo seria um campo para um exército atravessar. Quando os alemães tomaram aquilo, eles ficaram surpresos e acabaram perdendo o país inteiro deles depois. Ele foi retomado, mas teria custado muito menos vidas, teria custado muito menos recursos se eles não tivessem dado esse vacilo, se eles não tivessem cometido esse erro inicialmente de percepção. Então nós temos que tanto tomar cuidado em não deixar nós não deixarmos aquele campo ali para nós, na nossa retaguarda. Então nós devemos tomar cuidado com isso e observar aquele campo. E também, se necessário, recuar para deixar aquele campo nas costas do seu inimigo. Para quando ele for recuar, você consiga acabar com ele, porque seria muito mais difícil ou deixá-lo muito mais enfraquecido. Campo que é alcançado por meio de gargantas estreitas e do qual a retirada só pode ser feita por caminhos tortuosos e em que um pequeno grupo de inimigos é suficiente para esmagar um grande corpo de nossos homens, é denominado campo cercado. Nós vemos um bom exemplo disso na Batalha das Termópilas, que foram onde os 7.000 gregos, nós conhecemos mais os 300 espartanos, mas na verdade foram 7.000 gregos contra todo o exército do rei Xerxes nas guerras grego-persas, na segunda tentativa de invasão da Pérsia à Grécia. Então, quando os persas chegaram ali, eles chegaram com muitos e muitos soldados, cerca de mais de 300.000 soldados. Eles perderam 20.000 homens para 7.000 soldados. Pensa que você perder 20.000 homens para 7.000 soldados. É muita coisa, cara. Você gastou muitos recursos somente na primeira batalha, fora todas as outras. Então, você não tem que tomar cuidado, você tem que recorrer não à batalha direta, talvez de forma indireta, talvez você tenha que recorrer a outros estratagemas. Os persas só conseguiram
tomar aquilo de uma maneira relativamente mais rápida, pois eles recorreram a um morador local, ele mostrou um caminho por trás daquelas montanhas, e eles acabaram cercando os gregos, e eles acabaram massacrando completamente seu exército. Mas nós vemos que ali, se não fosse isso, provavelmente eles perderiam ainda mais homens. Então é algo que nós temos que tomar cuidado. E também caminhos que é difícil de você recuar, caminhos tortuosos, caminhos onde é difícil de você conseguir recursos, onde táticas de guerrilha são muito fáceis, onde você consegue fazer muitas coisas diferentes ali para acabar com o seu exército em marcha, em fuga. Temos que tomar cuidado com isso também, de não deixar esse território para os nossos inimigos, ou não deixar esses territórios atrás de nós, de forma que não temos outro caminho para ser recuado. Vamos colocar aqui. Campos nos quais podemos ser salvos da destruição lutando continuamente. Campos nos quais somente podemos ser salvos da destruição lutando continuamente são os campos de morte. Os campos de morte, aqui que a gente vê que tem um nome forte, né? Campos de morte, onde você não tem mais saída, onde a sua única saída é lutar. Geralmente, digamos assim, você está ali, você foi acabado de ser encurralado. Você tem que fazer alguma coisa para escapar dali. Você pode desistir e morrer ali mesmo, ou você pode tentar lutar para tentar sair dali a qualquer custo. Nem que você tenha que, se você morrer, você já ia morrer. Então, se você vai continuar lutando ali, pelo menos talvez você tenha uma chance de conseguir escapar. E isso é algo que no final se torna um ato de desespero, você continuar lutando em meio a isso, mesmo que independente do que aconteça com você, mas você pode conseguir se salvar disso. Você consegue talvez sair daquela situação e fugir com o seu exército. Talvez você consiga fugir com o seu grupo. Talvez você consiga contra-atacar e vencer aquela batalha. É isso que o campo de morte tem que fazer. Você tem que pensar nele não como algo que... Talvez você se induza a um campo de morte também. Talvez você se coloque numa posição onde não tem como você recuar, para você conseguir focar somente em avançar. E isso é algo que talvez uma pessoa insegura consiga fazer. Não tem como você voltar daqui. A única coisa que você tem que fazer é avançar. O que pode dar errado? Você pode simplesmente perder tudo, mas você também não tem como recuar. O que você vai fazer? A única coisa que você tem que fazer é avançar. Então avance. Agora eu vou ler aqui uma parte do que o Sun Tzu diz sobre cada tópico. O que você tem que fazer sobre cada campo daqueles. Os campos de dispersão, portanto, não lute. Em campo fácil, não pare. Em campo decisivo, não ataque. Em campo aberto, não tente bloquear o caminho do inimigo. Em campo de intersecção, una-te aos teus aliados. Em campo desfavorável, acumule pilhagem. Em campo difícil, mantenha marcha uniforme. Em campos cercados, recorra aos estratagemas. E em campos de morte, lute. É essa a reflexão que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm dado nos últimos vídeos. Eu agradeço pela visualização de vocês, ter disponibilizado esse tempo de vida de vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, comente se você puder também. Muito obrigado e até a próxima.